Jürgen Habermas, um dos maiores filósofos alemães do século XX e um dos mais influentes pensadores da atualidade, é considerado o herdeiro da Escola de Frankfurt. O intelectual se notabilizou pela destreza de transpor os limites entre disciplinares e transitar por diversas áreas do conhecimento. Tudo isso sem perder a visão do conjunto. Sua adolescência foi marcada pelo nazismo e a Segunda Guerra Mundial, embora não tenha vivenciado as atrocidades reveladas após 1945 nos processos contra criminosos de guerra. Afinal, o regime de Hitler sucumbiu quando ele ainda tinha 16 anos. Depois de se formar em 1954 na Universidade de Bonn, foi assistente de Theodor Adorno no Instituto de Pesquisa Social de Frankfurt, entre 1956 e 1959. Foi nesse momento que Habermas concretizou sua relação com a chamada Escola de Frankfurt. Pois bem, Habermas, herdeiro da Escola de Frankfurt, um dos maiores pensadores que a filosofia alemã do século XX já conheceu. Habermas, de fato, naturalmente, se inscreve numa tradição clássica ocidental, se inscreve no pensamento frankfurtiano. A Escola de Frankfurt nem sempre foi chamada assim, Escola de Frankfurt. Ela começou em 1923 com Felix Weil, e justamente com Felix Weil chamava-se Instituto de Pesquisa Social. Foi com Felix Weil que começaram os socialistas de cátedra, e aí começaram os estudos sobre o capitalismo avançado, portanto, na Alemanha. E, obviamente, foi aí no verão de 1923 na Alemanha que eles fizeram uns estudos sobre a pauperização do mundo dominado pelo capitalismo, portanto, nascente. E Habermas se inscreve nessa trajetória e o Instituto vai tomar nome em 1950 como Escola de Frankfurt, tendo à frente Max Horkheimer, Theodor Adorno, Erich Fromm, Herbert Marcuse, para falar dos mais importantes estudiosos, membros dessa Escola de Frankfurt. Essa escola ela é notadamente marcada por uma tríplice relação, pelo hegelianismo, pelo freudismo e pelo marxismo. É uma escola interdisciplinar, como vai dizer Liliane Gussel, prefaciadora da obra de Rolf Wiegerhaus, A Escola de Frankfurt. Vai ser, notadamente, Habermas, herdeiro da Escola de Frankfurt, nesses três aspectos. Ele é alguém que aprendeu da escola e aprendeu muito com Adorno e aprendeu menos com Horkheimer, porque Horkheimer não o desejava como professor na Escola de Frankfurt. Porque, segundo Horkheimer, Habermas tinha algumas ideias ligadas ao marxismo, mas ele é um revisor do marxismo. Mas Adorno o adotou como professor assistente. Habermas vai aprender muito de Adorno, principalmente sobre a ideia de uma razão fundada no diálogo, né? E Adorno é alguém ligado à estética, ligado à música, um grande homem desse ponto de vista da filosofia contemporânea alemã. Mas Habermas é herdeiro dessa tradição crítica, dessa tradição da filosofia. O Instituto, depois chamado Escola de Frankfurt, perseguidos pelo nazismo. Walter Benjamin, que é um alemão, portanto, também da escola, suicidou-se, por exemplo, perseguido pelo nazismo. É importante isso.
essa perseguição o levou a ser destruído pelo nazismo, porque ele adotava as ideias marxistas da história. Walter Benjamin ou Marcuse, por exemplo, na sua obra Eros e Civilização, ao lado dos jovens parisienses na década de 60, para falar de alguns membros da escola. Por exemplo, Max Horkheimer trabalhou a ideia da indústria cultural, a massificação das massas, não é? A perda da aura na obra de arte, é uma ideia, portanto, também de Max Horkheimer. Claro e obviamente que eu gostaria de destacar em Habermas. Habermas é um renovador da escola de Frankfurt. Por quê renovador? Porque Habermas ele tenta introduzir uma ideia que os frankfurtianos não atinaram. Foi a ideia de uma razão dialética da história. A razão dialética da história. Os frankfurtianos, principalmente Adorno, Horkheimer, ficaram numa ideia de uma razão, criticaram a razão instrumental, mas ficaram numa razão negativa, portanto, uma ideia negativa da história, da sociedade, e Habermas postula uma razão comunicativa, não mais centrada na ideia do sujeito-objeto, ao modo da metafísica clássica, mas ao modo da filosofia da linguagem, uma relação entre sujeito-sujeito, não mais uma relação sujeito-objeto. Por que Habermas é herdeiro da escola de Frankfurt? Ele é herdeiro em duplo sentido. Ele é herdeiro, pode-se entender no modo histórico, porque ele se filiou à escola de Frankfurt, portanto, ali ao lado de Adorno e Horkheimer, mas ele também é herdeiro do ponto de vista hermenêutico, porque ele vai contribuir no pensamento hermenêutico da história, da civilização, da democracia e, portanto, Habermas, herdeiro da escola de Frankfurt, é um dos pensadores que leva até hoje o nome dessa escola na contemporaneidade. A teoria crítica e Habermas está muito ligada ao pensamento também do que nós chamamos do Max Horkheimer. Por que eu digo isso? Porque Max Horkheimer tem um texto fabuloso sobre... Ele escreveu um texto chamado Teoria Tradicional e Teoria Crítica. Claro e obviamente que esse texto, Teoria Tradicional e Teoria Crítica, vai ser recuperado por Habermas como teoria crítica, mais um acréscimo. Habermas vai falar de uma teoria crítica da sociedade. O que é a teoria tradicional? A teoria tradicional, formulada por Max Horkheimer, era um modo de compreender a sociedade dentro daquilo que a gente chamaria da metafísica clássica, da relação mecânica, estrutural da sociedade entre um sujeito que conhece e um objeto que é conhecido. Ora, a teoria crítica da sociedade vai mais além, porque a teoria crítica da sociedade entende o sujeito como um sujeito histórico. O sujeito histórico é um sujeito da teoria crítica da sociedade. Claro que Habermas vai dar ênfase a essa ideia da teoria crítica e vai postular uma teoria crítica fundada na razão comunicativa e na ética discursiva. E é na ética discursiva que Habermas funda a teoria crítica da sociedade. Habermas não é só um filósofo. Habermas é sociólogo de formação. Ele também estudou sociologia. Ele também estudou, bem, é um filósofo, mas ele também fez jornalismo. Então ele compreende que a filosofia não pode estar somente ligada àquilo que nós compreendemos da metafísica. E aí onde está a questão habermasiana. Na teoria crítica da sociedade, ele vai postular um pensamento pós-metafísico. Por que um pensamento pós-metafísico? Porque já não é mais um pensamento ligado nem à religião, nem à tradição,
nem tampouco a metafísica. É um pensamento pós-metafísico. A teoria crítica da sociedade vai se legitimar não mais fundando-se na religião ou nos deuses autocráticos. Também não vai mais se fundar numa dada concepção de autoridade, por exemplo, falando-se disso. Ele não vai mais fundar-se numa concepção metafísica da história, em que há um Deus inamovível, portanto, o eterno motor. Habermas não vai partir daí. A teoria crítica da sociedade visa fazer um diálogo com as ciências sociais, com a sociologia, com a psicologia, com a filosofia da linguagem. Então, Habermas vai sair de uma teoria tradicional, do modo de compreender o mundo, e postular uma ciência social fundada não mais nas teses marxistas, mas nas teses neomarxistas da história. Habermas é um neomarxista. Isso é fundamental para a compreensão do pensamento habermasiano. Ele não vai mais se fundar no marxismo pura e simplesmente porque a relação estrutural já não é mais uma relação do capitalismo, pura e simplesmente. Não é o capital, não é mais o motor da história, segundo Habermas. O que move as pessoas é justamente a ideia muito preciosa de Habermas, é a interação. O que funda a relação é a interação. E essa interação, ela vem antes da relação do capital. Porque a gente não se reúne só para produzir. A produção vem depois, mas antes vem o que é o simbólico no sujeito humano. Nós somos mais simbólicos do que materiais. Aí onde está a ideia estruturante do pensamento habermasiano na teoria crítica da sociedade. E aí onde está essa ideia importante da teoria crítica, porque ele vai acoplar a ideia da psicologia, principalmente a psicologia de um grande autor que é Piaget. Ele vai compreender Piaget na divisão, da compreensão do mundo a partir de 3 mundos. Habermas vai dizer: o mundo social das normas, o mundo objetivo das coisas e o mundo que ele vai chamar subjetivo, das vivências e das paixões. São esses 3 mundos que fundam, portanto, a teoria crítica da sociedade. E é por isso que o pensamento habermasiano ele revoluciona, ele marca a tradição da teoria crítica da sociedade. A razão comunicativa em Habermas tem uma história no seu pensamento. De fato, o pensamento habermasiano inaugura a razão comunicativa na história. Habermas é aquele que vai postular a partir do filósofo Ludwig Wittgenstein. É através de Wittgenstein que, não do Tractatus Lógico-Filosóficos, que é a primeira obra do Wittgenstein, mas Habermas vai retomar das investigações filosóficas o seu pensamento da razão comunicativa. Onde que se inscreve a razão comunicativa? A razão comunicativa se inscreve na ideia da linguagem. Para Habermas, o que distingue o ser humano não é a razão. O que se distingue o ser humano é a linguagem. A linguagem é que faz o ser humano. Porque aí ele compreende que a linguagem é interessante. Ele vai romper com o pensamento, por exemplo, de Platão. Na sua obra, o Crátilo, Platão diz: as palavras designam as coisas. Habermas diz não. As palavras adquirem sentido no contexto. As palavras adquirem sentido no seu uso.
e não as palavras descrevem as coisas. Então, interessante esse pensamento habermasiano da razão comunicativa. E aqui onde está a postulação da sua razão comunicativa, fundando-se num autor como é grande Wittgenstein. Mas ao lado dele, Habermas vai se fundar no pensamento de Richard Hort, o pensamento chamado da Linguistische Turne, a virada linguística. Aqui está o pensamento habermasiano da razão comunicativa. Um passo além, importante, nesse exato momento, é que Habermas, ao postular a razão comunicativa, ele sabe que a razão ela se tornou um instrumento da técnica e da ciência. Ela se transformou numa razão instrumental. E Habermas diz então, é preciso extrair o outro da razão. O outro da razão, para Habermas, é a linguagem. É justamente a razão técnico-científica tentou, de uma certa forma, enclausurar a linguagem no seu método lógico, no seu método científico, e a linguagem se petrificou em lógica, em ciência, em técnica. Aí Habermas diz, não, a linguagem funda aquilo que o ser humano tem de mais genuíno, mais singular. O que funda o ser humano é a capacidade de interagir, de escutar, mas não só de escutar, mas de compreender, de dizer, de proferir a sua palavra. Então Habermas, na razão comunicativa, ele quebra com a ideia da razão instrumental. E a razão instrumental, nós sabemos, é um resgate que Habermas faz da razão comunicativa do espírito do iluminismo, da Aufklärung, do esclarecimento. E aí Habermas está fundado, sem dúvida, em Kant. Para Habermas falar da razão comunicativa, ele tem que falar de Kant. E interessante que Habermas não vai se fundar na crítica da razão pura, não, mas ele vai se fundar na crítica da razão prática. E é ali que ele vai fundar a sua razão comunicativa. Ele vai pegar em Kant, retomar de Kant, melhor dizendo, o princípio do discurso universal, o princípio da racionalidade humana. O que nos faz humanos é, portanto, o pressuposto básico kantiano, mas não é um puro dever ser, não é um puro imperativo categórico. Para Habermas, o imperativo categórico deve ser legitimado pela razão do consenso. O que faz a razão comunicativa é a possibilidade do consenso. E aqui o consenso está fundado na inteligibilidade da fala, na veracidade da mesma e na sua normatividade. Não há fala sem ser normativa, não há fala sem ser inteligível e não há fala sem ser veraz. Se não há veracidade, se não há inteligibilidade, se não há normatividade, não há razão comunicativa. Portanto, há critérios para a razão comunicativa. E a razão instrumental, portanto, nesse exato momento, sai de cena e entra a razão comunicativa com um pressuposto básico do pensamento habermasiano. O pensamento democrático em Habermas surge ainda no seu período na década de 60, quando ele está em Frankfurt. Mas Habermas postula um pensamento democrático fundado nas bases da sua razão comunicativa, na sua ética discursiva. O que funda a democracia para Habermas? Alain Touraine, filósofo francês da atualidade, diz que Habermas, na obra que ele fez, Crítica da Modernidade, diz que Habermas recupera
um elemento clássico da tradição grega quando fala da democracia. Será que para Habermas a democracia é um governo de todos? Qual é a postulação que ele faz da democracia? Habermas diz: a democracia é o que funda o seu pensamento central. A democracia não se faz com o voluntarismo. A democracia não se faz com oposições de partes. A democracia se faz no consenso em torno do verdadeiro, do belo e do justo. É nesses 3 pontos que eu gostaria de falar do pensamento habermasiano a partir daquilo que ele compreende, do que é verdadeiro, daquilo que é belo e daquilo que é justo. O pensamento habermasiano, portanto, nós notamos um arcabouço grego no pensamento habermasiano, porque interessante que na ágora, no espaço público grego, na polis, na ágora do debate, ali se procurava aquilo que Platão, Aristóteles vão procurar. A polis deve buscar a aletheia, que é a verdade. Deve buscar o belo e deve buscar aquilo que é justo. Habermas, no seu pensamento democrático, diz o verdadeiro, o que é a verdade? A verdade está no consenso. E é no consenso que está o respeito pela alteridade do outro. Então, o que Habermas vai adotar? Um princípio fundamental em Kant. O sujeito nunca é um meio, sempre é um fim. Aí está o princípio democrático de base do pensamento habermasiano. Nunca o sujeito é meio, sempre é fim. Então, se é fim, a verdade está no respeito a esse outro, que é fim em si mesmo. Quando eu respeito esse outro como fim em si mesmo, eu estou exercendo meu pensamento democrático, porque eu não o manipulo. O sujeito não está, portanto, na manipulação, não pode ser manipulável, porque ele é fim, ele nunca é meio. Então, um aspecto da democracia é lutar pela verdade, no pensamento habermasiano. No segundo momento, é lutar pelo belo. E aqui tem uma ideia estética do pensamento habermasiano. O belo do pensamento habermasiano está muito ligado à construção da polis grega, da cidade-estado grega, mas na sociedade contemporânea, o que é o estético em Habermas? É o autêntico. O belo em Habermas, do estético, é você ser autêntico. Isso é fundamental no pensamento habermasiano. O estético é ser autêntico. E, no terceiro momento, ele fala do justo. A justiça é um pensamento fundamental numa democracia da qual nós estamos falando. A democracia tem que lutar pela justiça. E o que é o justo em Habermas? Está muito ligada à ideia de Aristóteles. Na sua ética a Nicômaco, sem dúvida, na sua ética a Nicômaco, está ligada a Aristóteles. O que é o justo? O justo é o ético. O sujeito justo é o sujeito ético. Por isso que ética é justiça. Por isso que uma sociedade justa é uma sociedade ética, democrática, cidadã. Aí onde está, é de fato nesse pensamento que nós fundamos o pensamento democrático habermasiano, no verdadeiro, no belo e no justo. A dimensão ética no pensamento habermasiano é uma dimensão central. Habermas postula uma ética fundada na ideia grega de ética. Claro e obviamente que ele ultrapassa o pensamento grego,
mas ele vai estabelecer, portanto, das raízes gregas, seja de Platão, seja de Aristóteles, mas mais ligado a Aristóteles, é que Habermas vai estabelecer a sua ética. Ora, os gregos, por exemplo, para Platão, o que é o ético? O ético é a contemplação do belo. Para Aristóteles, o que é o ético? O ético é viver a eudaimonia, a felicidade. E para Habermas, já que ele é oriundo do pensamento ético da Grécia Antiga, Habermas fala de uma ética do discurso. É uma ética do discurso que está também fundada na beleza da forma dos procedimentos. Também está ligada àquilo que ele vai chamar de um pensamento que é muito caro à sua ideia atual, principalmente da sua ideia atual. Para Habermas, a ética tem uma dimensão fortemente social, tem uma dimensão profundamente política, já que nós somos animais políticos, como já dizia o velho Aristóteles. Mas Habermas vai além um pouco da tradição clássica ocidental, digamos assim. A sua ética do discurso se funda numa imagem interessante hoje, não de uma filosofia pragmática, não é como, por exemplo, nós estamos a perceber aí na história da contemporaneidade. Habermas não é um pragmatista, não é Habermas, pelo contrário, é um filósofo que não compreende a ética, a moral, como uma mera aplicação. A ética não é uma aplicação, a moral não é uma aplicação. Pelo contrário, a moral e a ética, principalmente a ética, é uma ética fundada nos princípios. E ele vai retomar, interessante, Habermas vai retomar um filósofo, um psicólogo, Lawrence Kohlberg. E aí ele vai fundar o seu pensamento ético. Ele vai falar de uma moral convencional, de uma moral pré-convencional, uma moral convencional e uma moral pós-convencional. Ele vai dizer o que é uma moral pré-convencional? É uma moral natural, né? Como as tribos, por exemplo, né? Como dos mitos, né? É uma moral já dada, sem ser construída por nós. O que é uma moral? Isso é uma moral pré-convencional. Uma moral convencional, ele vai dizer, é uma moral instituída, já pelo Estado, pela religião. E o que é uma moral pós-convencional? Ele vai dizer, a moral pós-convencional está fundada numa ética dos princípios. Portanto, eu não creio, eu não acredito, eu não pratico, porque já é dado, já está na cultura, já está na religião. Não. Eu preciso concordar, eu preciso legislar sobre o que vou fazer, sobre o que vou dizer. Eu não posso aceitar o que já é instituído. Pelo contrário, eu tenho que debater aquilo que é instituído, aquilo que é dado. Então a ética, fundamentalmente em Habermas, é uma ética dos princípios. E aqui aí ele vai chamar isso deontológica. O que é uma ética deontológica? É uma ética, portanto, que não recorre aos valores da consciência. Não. Recorre aos valores da prática da minha fala no tecido social no qual estou inserido no mundo.
Então, uma ética deontológica, ela está menos petrificada na tradição, está muito mais ligada àquilo que ele vai chamar na contemporaneidade do seu pensamento, não abstrato, mas concreto da história. A ética, em Habermas, a ética do discurso. E eu queria dar um passo além. Então ele vai dizer que não é uma ética, portanto, pragmatista, mas é uma ética procedimental. E aqui, dos procedimentos. E na sua obra muito interessante, 2 volumes, Direito e Democracia, ele vai dizer justamente entre facticidade e validade. Entre os fatos e as suas validades, a gente não pode se assegurar aos fatos. A gente tem que ver o que é que valida os fatos e não para dizer que a nossa vida não é um mero determinismo histórico. Né? A dimensão ética no pensamento habermasiano, portanto, está fundada nessa moral pós-convencional. Ela é, portanto, se é pós-convencional, ela está mais ligada àquilo que ele chama dos princípios que devem legitimar a ação, seja comigo, seja na sociedade, seja no Estado. É interessante esse pensamento da ética, porque ele vai à ideia grega do ethos, né? A casa comum, a ideia da casa comum, mas ele vai se fundar não na mores para os latinos, que eram os costumes, mas na ética enquanto dianoética para Aristóteles, que é mais do que um puro princípio, é reflexão sobre a existência humana. Então não é um legalismo, não é um puro legalismo. O direito procedimental em Habermas e a questão do direito, a questão jurídica, é uma questão importante no pensamento habermasiano, porque ele tem 2 obras, como já mencionei, Direito e Democracia. Ora, o direito em Habermas está fundado numa ideia que eu penso que é fundamental para a compreensão do Estado, que ele vai chamar do Estado moderno, não é? E a ideia do direito enquanto procedimento. Ora, nem sempre foi assim. Nós sabemos que desde Rousseau, não é? Rousseau compreendia o bom selvagem, um pouco essa imagem. Então Rousseau compreendia uma sociedade, portanto, sem leis, porque de fato o homem é naturalmente bom e concorde com a natureza, com o mundo existente, com o mundo circundante. Ora, para Habermas é interessante observar. Também ele vai, na tradição, observarmos Hobbes, né? Eu dizer o homo homini lupus, o homem é o lobo do homem. Né? Aí nós já percebemos o homem não é tão bom assim como pensava Rousseau. Né? A sociedade que o corrompe. Aí vamos fazer o contrato social, que Thomas Hobbes vai consignar isso na sua obra O Leviatã. Mas para Habermas rompe com essa ideia do ius naturalismo, né, de uma lei natural. Ele vai dizer que a sociedade é complexa. A sociedade contemporânea é complexa, ela é heterogênea, ela é multifacetada. E ele vai pensar nessa ideia do direito, ele vai pensar muito nas minorias. É interessante a gente observar. Na sua obra, A Inclusão do Outro, Habermas pensa justamente nas minorias étnicas, por exemplo. Ele pensa nos refugiados, ele pensa, sem sombra de dúvida, nas minorias, bem daquilo que nós podemos dizer hoje, do gênero, dessa discussão que existe hoje na sociedade contemporânea, do reconhecimento, da luta pelo reconhecimento. Habermas está fundado, portanto, num pensamento do direito que visa garantir aquilo que ele diz no Estado de direito democrático. É aqui que eu queria chamar a atenção. Habermas fala de um Estado de direito democrático.
Esse Estado de Direito Democrático tem que ter por base uma ideia fundamental. O sujeito, para Habermas, é ator social. O sujeito é um ator. Interessante. Essa ideia do ator social é aquele que luta na sociedade, no espaço, ou melhor dizendo, na esfera pública. Na esfera pública é uma das primeiras obras suas, principalmente sua tese, foi justamente sobre a esfera pública da sociedade. Habermas vai estabelecer aquilo que ele compreende do direito procedimental. Ora, para existir o direito procedimental, ele estabelece alguns critérios. E para garantir esse direito procedimental só pode ser numa sociedade democrática. Uma sociedade que não, portanto, não prime pela democracia, não se pode falar de direito procedimental. O que é o procedimento no direito? O procedimento no direito, segundo Habermas, não é você voltar àquilo que a lei diz por ela mesma. Ou seja, nada na tradição ou na história está petrificado na lei. Tudo, segundo Habermas, tem que passar pelo crivo da razão, pelo crivo da discussão. Aí onde está o procedimento. E como é que ele vai fazer isso? Nas comunidades comunicacionais. Habermas nos diz que nós temos que, por exemplo, uma ONG é uma comunidade comunicacional, um sindicato é uma comunidade comunicacional, não é? O Estado tem as suas instâncias, não é? Portanto, de comunidades comunicacionais. O que Habermas quer é que cada instituição funde as suas comunidades comunicacionais, onde há interlocutores. E onde há interlocutores, há procedimento. E o procedimento válido, segundo Habermas, é este. É o princípio não manipulável. Ninguém pode estar sujeito à manipulação. E o que é, para Habermas, um não manipulável? O que é algo manipulável? Segundo Habermas, é quando há uma distorção na comunicação, aí há uma manipulação. E ele vai chamar isso de uma patologia social. E por isso ele vai dizer, se é uma patologia na comunicação, há uma patologia social. Ele vai dizer que isso é qual é a origem dessa patogênese, né? Portanto, vai dizer é a ideologia. A ideologia é que cria, portanto, as patologias na sociedade. E aí é o que ele vai dizer. O que pode quebrar com a ideologia? É o direito procedimental. É a participação nessas comunidades comunicacionais, onde você tem o direito à fala, onde a sua fala, portanto, pode contribuir para comunidades consensuadas, eticamente mais comprometidas com aquilo que ele vai chamar da solidariedade humana, da paz social e da justiça. Então, a comunicação é um telos, é o fim do pensamento habermasiano e do direito procedimental. Portanto, Habermas e a Escola de Frankfurt é o pensamento central daquilo que Habermas é herdeiro de uma tradição frankfurtiana da história, fundando-se em autores como Adorno, Horkheimer, Walter Benjamin, Herbert Marcuse, Ernest Bloch, Erich Fromm. Essa Escola de Frankfurt, de fato, precisa cada vez mais ser conhecida, formada, interpretada, ela precisa ser resgatada no mundo contemporâneo, principalmente pelo diálogo que faz entre ciência, sociedade e cultura. De fato, a Escola de Frankfurt e Habermas, nessa interação, muito se foi feito do ponto de vista da bibliografia de alguns autores e referência, principalmente na área dessa relação em Habermas e Escola de Frankfurt. Eu estou aqui a indicar, portanto, 3 autores que, no meu modo de ver, corresponderiam e aprofundam essa relação. Rolf Wiegerhaus.
Habermas e a Escola de Frankfurt. É um tomo, quase 600 páginas, que faz para mim, no meu modo de ver, um prefácio interessante da Liliane de Rocher-Goussel, prefaciadora francesa. Logo no prefácio, apresenta uma obra clássica que é essa, do Rolf Wigerhaus. A segunda é da Algária Matos, professora da USP. Aqui também faz um aspecto interessante, a origem da Escola de Frankfurt. E terceiro, eu poderia assim indicar, sem sombra de dúvida, Paulo Ransum, que é um francês que escreve A Escola de Frankfurt. Este é o título. Do Paulo Ransum destaca-se a etiqueta que ele faz da teoria crítica da sociedade.